conosco, tem a Isabela Zingaro, nossas ex-alunas. Tem mais alguma galera aí, mas aí talvez tem alguns que não o conheçam. O Matheus, ele é formado em Ciências Contábeis, ele é pós-graduado em Controladoria, ele tem formação pedagógica para educação profissional, ele atua como professor na ETEC Bartolomeu e na ETEC de Osasco, nos cursos de contabilidade, e também é sócio da Docmus Contabilidade, onde ele trabalha o dia inteiro diretamente com a área, né? Ele estava agora das 9 às 10 dando uma palestra sobre imposto de renda, aqui pelo Teams também na ETEC de Osasco, e agora já está aqui conosco dando uma palestra sobre o MEI, e ele tem 1 horinha para falar. Tá contigo, manda bala. Bom dia a todos. Isaías já me apresentou aí. Sou professor aqui na ETEC de vocês, como professor do segundo módulo e do terceiro, né? O pessoal aí, a maioria já me conhece. Estou vendo as caras novas aqui, mas uns nomes novos, mas deve ser o pessoal do primeiro módulo. Logo a gente acaba se conhecendo aí em determinado momento. Mas, enfim, vamos começar, né, que já estamos no meio de 8. Provavelmente daqui a pouco vocês queiram todo mundo almoçar, então vou só compartilhar o meu material com vocês. Então, eu vou tirar minha câmera, porque eu vou compartilhar o material com vocês. Conforme for surgindo as dúvidas, eu vou estar de olho aqui no chat. Então, você manda a sua pergunta aqui no chat e a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Enquanto eu for palestrando aqui, você tira suas dúvidas no chat, até ficar melhor, e depois a gente abre uns minutinhos ali no finalzinho para a gente tirar algumas dúvidas, caso alguém queira tirar alguma dúvida em particular. Deixa eu dividir o material com vocês aqui. É isso aí, Matheus. Boa tarde. Boa tarde. Ô, mestre! Ô, mestre! Bom dia! Tudo bom, senhor Matheus? Eu não ia perder essa, né, cara? Tô aqui, tô esperando. Eu sabia que você estaria aqui, grande Emílio. Ah, o moço do laboratório, muito bem. Caramba, meu, Isaías, Matheus, Anderson. Pô, peraí que eu vou ligar pro nosso amigo e eu vou pedir para ele entrar nessa reunião. Só um minutinho. Emílio. Fátima. Emílio fez só para bagunçar. Pessoal, olá, Fátima. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela aí? Estão, né? Sim, pode seguir aí. Estamos sim, chefe. Então, vamos lá. Acho que agora voltou. Voltou para tua cara agora. Minha cara melhor apresentação, hein? A melhor Isso. Apresentação. Melhor a tela. Emílio, nem para bagunçar não, né, Emílio? Já causei lá na palestra da Maitê, já causei. Aí saí de lá, agora vou vir para cá. Vamos lá. Primeiro, né, vamos falar sobre microempreendedor individual. Bastante gente tem dúvidas em relação ao microempreendedor individual, a como é a funcionalidade dele e como de fato ele funciona, né? Os custos, como que o MEI opera, quais são as obrigatoriedades do MEI. Primeiro, para a gente entender, né, o que é o microempreendedor individual ou MEI, né? Todo mundo fala MEI daqui, MEI dali, é o microempreendedor individual. Ele é um profissional autônomo e liberal com característica jurídica enquadrada num regime chamado de Simples Nacional. Ele é uma ramificação do regime tributário do Simples, porém com características específicas para o microempreendedor individual. Essas características a gente já vai falar também.
O MEI foi criado com esse intuito de tirar a ilegalidade do trabalho informal, do trabalho autônomo, que é aquele, vamos dizer assim, o vendedor ambulante ou o prestador de serviço que trabalhava autônomo, com a sua autonomia, ao famoso eu trabalho por conta, né? E aí o cara não tinha uma legalidade, não tinha uma regulamentação para esse tipo de serviço dele, não tinha contribuição com o INSS, não tinha ali a regulamentação empresarial, porque ele não queria nenhuma burocratização, ele não queria nenhum vínculo ali com o governo, ter que apresentar declarações. E o MEI, então, ele foi criado com esse intuito, reduzir a ilegalidade do trabalho informal e tirar a desburocratização do sistema empresarial, né? Vocês são do curso de contabilidade e sabem o quanto é burocrático a abertura de uma empresa. Então, o MEI foi criado com esse intuito também de tirar essa burocracia, todo esse trabalho que uma empresa tem de abertura de empresa, de encerramento, né? Todas aquelas documentações pertinentes para a abertura da empresa, o MEI ele veio com esse intuito. Até porque muito trabalho informal estava como informal, porque quando falava de burocracia, o cara falava, não, eu não quero isso para mim. Então, o MEI ele foi criado com esse intuito da diminuição da ilegalidade do trabalho e também da desburocratização do sistema de regulamentação empresarial. E também vem trazendo um baixo custo, né, empresarial de abertura. Porque hoje ter uma empresa no Brasil, ele é custoso, tem os seus custos, né, para se manter uma empresa hoje no Brasil. E para isso, o MEI também foi criado com essa forma de redução de custo. Porque assim, muita gente acaba se aderindo ao sistema do MEI, já que você tem uma legalidade do trabalho informal, já que você tem uma desburocratização do sistema empresarial e você tem um baixo custo para manter isso. Então, é pertinente ter ali um MEI, justamente porque você tem 3 coisas que o governo trouxe para beneficiar esse pequeno empresário. E aí, só para ter uma ideia, né, essa característica do MEI é um vendedor ambulante, é um prestador de serviço, um pedreiro, um eletricista que trabalha por conta, né, que é o famoso por conta, aquele cara vendedor ambulante, um vendedor da rua, às vezes você vê um cara com carrinho vendendo ali um hot dog na rua, esse cara ele também faz parte da nossa economia, né? Ele faz toda a movimentação econômica. Para vocês terem uma ideia, são mais de 7 milhões de microempreendedores, de microempreendedores no Brasil. Para vocês terem uma ideia de quanta gente trabalhava informal e de quanta gente faz parte desse sistema econômico. Esse sistema econômico do MEI, ou trabalho informal, ele tem uma participação muito grande dentro da nossa economia, tanto é que com essa pandemia a gente viu que muitos trabalhos informais, MEI, esses vendedores, eles fizeram, vamos dizer assim, eles foram os primeiros atingidos, né? Porque era aquele rapaz que quando você estava correndo ali para ir para o trabalho, você acabava encontrando um vendedorzinho ali que vendia uma bala, um chiclete. Aquele cara ali, ele faz parte da nossa economia. E tivemos um grande desastre aí por conta dessa pandemia. Então, o número é gigantesco do trabalho informal. E a ideia da Receita Federal, quando ela criou o MEI, foi justamente ajudar essas pessoas, porque elas têm a participação na nossa economia. Então, já que ele faz parte de toda essa engrenagem econômica, o MEI ele recebeu essa característica específica. E que característica é essa que o MEI tem? São basicamente 3. Primeiro, as características do MEI, a primeira é que ele é uma pessoa jurídica. Porque às vezes o pessoal muito pergunta mas o MEI tem CNPJ? O MEI ele é realmente uma empresa? Sim. O MEI ele é um tipo de empresa, ele possui um CNPJ, tá? Ele pode atuar como uma empresa normalmente. Além de possuir CNPJ, que é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, o MEI também pode ter a inscrição
municipal quando ele prestar serviço, e ele pode também ter a inscrição estadual para operar com atividades de compra e venda, né? O comércio ou a indústria, né? O pequeno comerciante e o pequeno industrializador. Deixar também limitado que o MEI ele tem essa... por mais que ele tenha característica de pessoa jurídica, ele também tem característica de pessoa física. Tanto que quando você vai abrir uma MEI no portal do microempreendedor individual, ele não trata como prestadora de elétrica, de serviços de elétrica, por exemplo. Ele trata como eletricista. Mas aí, quando você abre o CNPJ, ele aparece lá serviços de elétrica. Mas na escolha do ramo de atividade, ele tem muito essa característica profissional, essa característica de pessoa física, né? Junto com característica também de pessoa jurídica. Então, o MEI, ele tem uma CNPJ, ele é uma pessoa jurídica normalmente, dentro do país, ele está dentro do rol de empresas, tem inscrição estadual e é possível também ter a inscrição municipal. Logo na frente, a gente vai falar sobre notas fiscais, então a gente fala um pouquinho sobre a inscrição municipal e a inscrição estadual. O faturamento anual é limitado a 81 mil, tá? Quem abre a MEI só pode faturar até 81 mil durante o ano calendário. Lembrando que isso é proporcional a 6.750 por mês. Isso nós estamos falando que, de acordo com a empresa, se ela abrir num determinado mês, tem que observar que esse 81 mil ele é proporcional à abertura também. Ele é 81 mil no ano calendário inteiro, né? De 1º de janeiro até 31 de dezembro. Por exemplo, se a empresa for aberta no mês 7, nós estamos falando de 6 meses de vida útil da empresa. Então, nós não estamos falando de 81 mil. Nós estamos falando que ela só poderá faturar os R$ 40.500 durante aquele ano calendário. Então, se ela abrir ali no mês 7, ela só pode faturar metade, né, desses 81 mil. Então, tem que tomar cuidado. Às vezes, o cara abre, por exemplo, a MEI, lá no mês de dezembro, e acha que pode faturar um valor alto. E, na verdade, não pode, né, porque é durante o ano calendário inteiro, né, de 1º de janeiro até 31 de dezembro. E a última característica ali, que é mais predominante, né, que é o máximo de um vínculo empregatício. De um vínculo empregatício, então você só pode ter até um funcionário. Esse funcionário vinculado na empresa, ele pode receber até um salário mínimo ou um mínimo da categoria. Por que só deixa ser um funcionário, né? Tem muitas legislações tramitando por aí, falando em 2 funcionários e tal, mas é só projeto de lei. Porque se você pensar bem, hoje um salário mínimo ele é R$ 1.045, mais umas verbas trabalhistas, estamos falando aí de aproximadamente uns R$ 1.400 que o patrão terá que desembolsar para o funcionário. Mas ele só pode faturar até 6.750. Então, se você operar bem, se ele tivesse 2 funcionários, ele comprometeria aí basicamente metade do seu faturamento mensal. Então, eu acho que não existe tanto essa possibilidade de aumentar para 2 funcionários num vínculo empregatício de uma empresa do meio. Até porque nós estamos falando de um pequeno empresário, né, que esteja ali com seus negócios. Fora isso, ele terá que partir para uma outra característica, que aí já é o Simples Nacional, né? Que é a ME, microempresa, ou a empresa de pequeno porte. Então, ele deverá se enquadrar em outro regime tributário e não mais no MEI, caso ele passe os 81 mil ou ele tenha mais que um vínculo empregatício vinculado ao seu CNPJ. Obviamente, né, nós colocamos ali as características predominantes do Simples. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de ter uma microempresa, né, ter o seu microempreendedor individual. Muita gente especula muita coisa, né, que o MEI não é legal, mas na verdade o MEI ele tem uma característica fantástica para quem quer começar e iniciar os seus negócios. Por que não citar aqui, né, o nosso professor Isaías? Ele começou o escritório dele
como microempreendedor individual. Depois passou para microempresa. Então, assim, o MEI ele é realmente para quem quer iniciar os seus negócios, tem pouca burocratização empresarial, e aí você consegue se enquadrar como pequena empresa, até você pegar ali o ritmo dos negócios, e depois, sim, obviamente, a tendência é crescer, e depois passar para um outro ramo empresarial, né? O MEI, ele tem essa, vamos dizer assim, o início da carreira, né, do profissional, do microempreendedor, começa ali, né, como MEI, porque é um mais simplificado para iniciar os seus negócios. Voltando aqui, né, o que nós temos de vantagens no MEI? Ele tem um baixo custo para se formalizar, então, assim, não tem custo para a formalização do MEI, diferente de uma empresa onde você tem um custo, né, com taxas de aberturas, para poder iniciar uma empresa. Já o MEI, ele não tem custo para poder fazer a abertura do MEI. Então, ele já começa por aí, que ele não tem custo empresarial nenhum para a abertura do seu negócio. Quem se formalizar passa a ter direito à cobertura da previdenciária do INSS, a aposentadoria por idade, né, o auxílio-doença e o auxílio-maternidade, e entre outros benefícios previdenciários. Vamos lá. Só deixando claro aqui, nessa parte da cobertura da previdência do INSS, existem dois tipos de aposentadoria. O por tempo de serviço, por tempo de contribuição, e existe também aquela por idade. Só que por idade você precisa ter uma contribuição mínima para poder se aposentar também por idade. Então, ambas as aposentadorias precisam do seu tempo de contribuição. E o MEI, ele não conta para aposentadoria por tempo de serviço, tá? Que é aqueles 35 anos de contribuição. O MEI, ele não faz parte dessa aposentadoria, mas ele faz parte daquele tempo mínimo de contribuição por idade. Né? Quando você tem idade, você tem que ter um tempo mínimo de contribuição também. Então, o MEI, ele faz parte, faz parte da aposentadoria, porém, de uma única, né? A contribuição por tempo, não, mas a por idade, que tem ali uma contribuição mínima que você tem que ter, essa o MEI, ele te garante para a sua aposentadoria. Como também os auxílios por doença, né? Os afastamentos, o salário maternidade, também é possível ter. Os afastamentos, por exemplo, a pessoa se machucou ali como MEI. O cara é um profissional, de repente estava em cima do andaime, acabou caindo, se machucando, e aí vai ficar ali sem trabalhar. Ele pode recorrer ao auxílio, né, do INSS, caso ele tenha ali o tempo, uma carência de 11 meses. Lembrando, eu falei aqui dos 71 milhões de pessoas que estão inscritas nos MEI, mas também temos um monte inadimplente que nunca pagaram. E aí lembrar que a contribuição ela é necessária para você ter parte desse benefício no MEI. Então, muita gente se adere ao MEI, mas acaba não pagando aquela mensalidade, eu já falo dela, né? Acaba não pagando a mensalidade do MEI, e aí acaba que ele também não consegue ter parte dos seus benefícios, tá? Por exemplo, se ele dá entrada no auxílio-doença, no salário-maternidade, ou até mesmo a aposentadoria, só conta como válido pago, tá? Então é interessante. Se você conhece alguém que tem uma MEI, que abriu uma MEI, que ele esteja fazendo o pagamento das mensalidades, porque é interessante para ele, caso ele necessite de algum benefício que tiver pela MEI, é interessante que esteja pago, senão ele não consegue dar entrada nesses benefícios, tá bom? Pode participar de licitações públicas, até porque a MEI, como eu comentei, ele é uma característica jurídica válida, CNPJ, então ele pode participar de licitações, por exemplo, a prefeitura ali que precisa de alguém para fazer um serviço, um prestador de serviço, um vendedor de alguma mercadoria, ou até um pequeno fabricante. Então, ele pode participar também de licitações públicas, tá? Nada impede que ele faça parte dessas licitações.
O MEI pode registrar até um empregado, nós já falamos isso daqui lá em cima, né, que é uma característica fundamental do Simples, né, com baixo custo e manutenção. O MEI, ele mesmo tendo um funcionário, ele estará sujeito às obrigações trabalhistas e as obrigações trabalhistas a mesma que uma empresa normal. O funcionário não terá nenhum decréscimo caso ele esteja enquadrado, ele esteja admitido uma empresa do MEI. Por exemplo, a empresa que me admitiu há um MEI, eu vou receber menos por isso? Não. Recebe ou o salário mínimo ou o salário da categoria e estará sujeito a todos os direitos trabalhistas que tem, 13º, férias e até mesmo os benefícios que tem o próprio sindicato. Se o sindicato determinou ali algo específico para aquela atividade, ele vai receber normalmente, tá, como MEI. Não tem nenhuma isenção caso ele seja MEI. Obrigação única e anual de declarar o faturamento. O MEI só existe a declaração, somente a declaração anual para poder fazer. Não existe nenhuma obrigação empresarial para MEI. Lembrando que os outros tipos de empresa requer ali um grande tipo de movimentação de obrigações trabalhistas, obrigações acessórias, como empresa. Já a MEI, ela tem esse benefício, que ele fará a sua declaração uma única vez no ano, tá? Simplesmente só a declaração anual. Possibilidade de obtenção de crédito junto aos bancos, principalmente aos bancos públicos, como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Isso aqui é até interessante, esse detalhe aqui, que a MEI, ela tem um crédito no governo federal para começar seus negócios. Você pode pedir um empréstimo bancário com baixíssimo custo de juros para você poder começar e iniciar o seu negócio. Eu conheço bastante gente que iniciou com o MEI e conseguiu pegar esse crédito para comprar ferramentas, para comprar maquinários para começar o seu negócio. E tem até um incentivo, que é um incentivo do próprio Estado, para você também adquirir esses empréstimos aqui no Estado de São Paulo, para você adquirir esses empréstimos para iniciar o seu negócio. Então, o MEI ele tem essa possibilidade aí de procurar junto aos bancos, principalmente aos bancos públicos, a possibilidade de créditos. Inclusive, nessa pandemia, saiu aí alguns créditos liberados para empresas do MEI, para ele continuar tocando o seu negócio. Então, é interessante para quem tem um MEI, ele pode ter um crédito ali para ele iniciar suas atividades. Depois, é possível ter carteira assinada e possuir registro no MEI, empreendendo nas horas vagas. Ou seja, eu sou um MEI, eu posso ter também um trabalho como CLT, carteira assinada? Sim, é possível ter carteira assinada, mesmo tendo uma MEI. Tá? Lembrando que eu coloquei aqui um detalhe, né, que precisa observar as restrições. Existe uma restrição aí, eu vou falar dela lá embaixo, nas desvantagens, tá? Então, eu não vou citar aqui. Mas tem que tomar cuidado, né, caso você tenha carteira assinada e você tenha uma MEI também. Mas existe a possibilidade de você ter ambas as situações. O MEI não é obrigado a emitir nota fiscal eletrônica, mesmo quando realize vendas interestaduais. Mas pode emitir caso deseje. Também vou falar de nota fiscal, mas aqui só para dizer que o MEI não é obrigado a ter nota fiscal nas suas vendas para consumidor final, tá bom? Mas para a empresa jurídica, ele é necessário ele ter as notas fiscais eletrônicas, caso ele queira também, né? Mas aí ele vai ficar sem vender, então é interessante ele ter as notas fiscais para ele não deixar de vender. Mesmo dispensado da emissão da nota, o MEI pode procurar adquirir mercadorias e serviços de documentos fiscais válidos. O ideal é que ele tenha essas compras registradas em alguma planilha de fluxo de caixa. Ou seja, o MEI pode comprar com nota fiscal normalmente, mesmo sendo dispensado. Ah, mas se eu comprar com nota, não vai ficar estranho eu comprar com nota e vender sem nota? Não, não tem nenhuma importância.
tá? Porque o MEI ele é dispensado de emitir notas fiscais. Mas, caso a empresa jurídica obrigue ele a emitir, aí nesse caso ele terá que ter a nota fiscal. Porque a gente sabe que a contabilidade ela registra documentos fiscal hábil. Então, quem compra do MEI também tem que comprar com nota fiscal. Então, nesse caso, o MEI deveria ter nota fiscal. Mas caso ele compre, por exemplo, de uma pessoa jurídica e só venda para pessoa física, não terá nenhum problema ele em ter notas fiscais de entradas e não ter a nota fiscal de saída, tá? Custo zero para encerramento, para fazer a baixa do MEI, né? Exceto as dívidas tributárias, como eu comentei, quem tem lá as vias em aberto é interessante pagar, porque na hora de fazer o fechamento, essa dívida ela corre para o seu CPF. Então é interessante o cara ficar de olho, tá bom? Só um minutinho aqui, deixa eu ver um detalhezinho aqui. Perfeito. Então, o MEI também, para encerrar, o custo é zero, mas deve se atentar se tiver dívidas e tiver também declarações em aberto. É interessante finalizar todas para dar sequência, tá bom? Desvantagens. Agora vamos para as desvantagens do MEI. A aposentadoria, com limitação, por exemplo, não se enquadra a aposentadoria por tempo de contribuição. Foi aquela primeira que eu comentei com vocês lá em cima, na vantagem, né? Que tem uma outro tipo de aposentadoria que o MEI ele não se encaixa, que é o por tempo de contribuição. Mas aquele tempo mínimo para que você tem que ter para você poder se aposentar, esse conta, tá? A expansão limitada, sendo impedido de possuir filiais. O MEI não pode ter filial, é um único CNPJ. Uma tributação fixa, mesmo que não haja faturamento. E o que significa o mesmo que não haja faturamento? O MEI, ele paga uma taxa fixa, indiferentemente se ele vai vender naquele período ou não. E muita gente, às vezes, cai nessa no MEI de, poxa vida, eu não sabia que eu tinha que pagar, porque o cara acha que não teve movimento de vendas, ele não teria que pagar o imposto. Só que ele é uma taxa fixa, paga mensal, independentemente se você vendeu naquele período ou não. Então, tem que tomar cuidado caso você... eu estou com uma empresa parada, nunca mais eu movimentei. Tá, nunca mais movimentou, mas corre-se ainda a dívida. Tá? Então, é interessante ficar de olho nessa dívida tributária que tem lá. A empresa não pode haver sociedade, né? O MEI não pode ter sociedade, ou seja, sócios, né? 2 pessoas. É apenas uma pessoa registrada, o nome já diz, é individual, é uma atividade individual. O empresário do MEI não pode fazer parte de sociedade. Além dele não poder ser sociedade, ele também não, o microempreendedor individual, o empresário, ele não pode estar em uma sociedade de uma empresa. Por exemplo, eu tenho parte de uma sociedade numa outra empresa, mas eu vou abrir uma MEI paralela para mim, uma outra empresa. Você não pode, porque você tem uma sociedade, você já tem um vínculo societário numa empresa. Então, isso te impede de ser microempreendedor individual. O limite, né, que ele é limitado a 81 mil, ele não pode passar desses 81 mil. Então, a empresa aí que esteja vendendo um pouco mais, então isso já é uma desvantagem. Porque, de repente, o cara passa ali 100 mil no ano, por exemplo, e aí ele já tem que passar a ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, ele sai do MEI, ele é desenquadrado do MEI e vai para um outro regime tributário. A limitação de funcionários, só pode ter um único funcionário, né? Que isso dá uma limitada no crescimento da empresa, tanto o faturamento quanto o crescimento, e o cara fica com medo de vender mais e expandir e ter uma burocracia muito grande em ser empresa, mas esse é o primeiro passo, né? Se está crescendo, que bom que esteja crescendo. E ao se tornar um microempreendedor individual, a pessoa perde o direito de receber o seguro-desemprego, mesmo que tenha sido demitido sem justa causa no emprego onde ele é registrado. Lá em cima, na vantagem, eu acabei falando que você pode ter uma MEI, né?
e ser registrado CLT. Mas deve se atentar que, quando você for mandado embora dessa empresa, você é bloqueado de receber o seguro-desemprego. Recebe o FGTS, a multa do FGTS, porém o seguro-desemprego, ele não deixa você sacar o seguro-desemprego. Então, tomar cuidado quem tem CLT e quem tem um CNPJ em aberto. E muita gente, às vezes, perde o seguro-desemprego porque, puxa, esqueci de baixar a minha MEI. Não tem como eu baixar agora? Se você já tiver dado entrada, se a empresa já tiver dado entrada na sua demissão, né, que possivelmente, nesse caso, você perde o direito de receber o seguro-desemprego. Se você conhece alguém que tem uma empresa e ele acabou esquecendo de dar a baixa nela e está trabalhando em CLT, avise, porque ele pode perder esse benefício caso ele seja mandado embora. Aqui nós comentamos, né, as vantagens. Oi. Eu tenho uma dúvida aqui, eu posso só tirar com você rapidinho? Pode sim, à vontade, Felipe. Deixa eu perguntar uma coisa, ó. Imagina um funcionário que, como você colocou aí essa possibilidade, o funcionário ele é MEI e também é um funcionário da empresa. A empresa vendo isso, ele fala, pô, o cara tem um CNPJ. A empresa ela pode usar esse CNPJ para pagar o funcionário, por exemplo, demitir ele e começar a pagar ele pela MEI para evitar custos trabalhistas, essas coisas? Você fala ele usar a MEI dele para poder pagar as verbas trabalhistas? Não, na verdade, assim, imagina assim, eu estou trabalhando numa empresa e tenho a minha MEI, tenho lá meu CNPJ. Aí a empresa fala assim para mim, ô Emílio, você tem CNPJ, não tem? Tenho. Pô, então você não quer ser mandado embora aqui, a gente faz todo o acordo e eu começo a te pagar pelo CNPJ, pelo seu CNPJ? Dá para fazer isso? Isso é possível? Isso é legal? O cara pode fazer isso? Você entendeu, Matheus, Sim. A dúvida? Sim. Aí vem, né? Qual que é a vantagem, Matheus, e desvantagem nessa situação? Que todo mundo pergunta isso. Muita gente me pergunta esse detalhe. Cara, a empresa quer me mandar embora e quer que eu trabalhe para ele como MEI. Eu vou expor aqui uma situação que é benéfica para ambos os lados, tá bom? Não existe só desvantagem para o funcionário. Primeiro, se você for desvinculado da empresa, você não vai ter direito a férias e não vai ter direito a 13º salário, porque você não é CLT. Então, você perde esse direito de receber 13º e férias. Então, isso é um pouco ruim para você. E aquele tempo de contribuição também. Isso é ruim, aquele tempo de contribuição. Porque você só poderá se aposentar por aquele tempo mínimo de contribuição e juntamente com a idade, para você poder se aposentar. Ele não vai contar com o tempo de contribuição para aquela aposentadoria por tempo de contribuições. Essa é a desvantagem de você sair da CLT, porque a CLT ela tem grandes benefícios. 13º, férias que você consegue receber. Agora você passará a ter uma condição jurídica. E nessa condição jurídica te dá a liberdade jurídica de trabalho. Que aí agora vem. Dependendo do tipo de trabalho, é interessante fazer a MEI. Emílio, você trabalha com programação, né? Não sou programador, não, senhor Matheus. Eu sou estilo de infraestrutura, sabe? Montar redes, essas coisas. Eu trabalho nesse ramo. Então, quando você trabalha, esse tipo de trabalho seu, por exemplo, é um trabalho que a empresa acaba te prendendo lá. Você é funcionário daquela empresa. Agora, quando você é um MEI, é possível você ter, por exemplo, eu vou contratar um funcionário para mim e vou pôr ele na empresa X, na empresa 2, para ele fazer esse trabalho para mim. Então, o interessante de você se tornar uma MEI é que você tem a liberdade econômica de trabalhar. Então, você tem aquela liberdade de trabalho para você poder fazer outros trabalhos diferentes. Diferente quando você está CLT, que você fica amarrado à empresa. Então, dependendo do tipo de serviço, de repente seria uma grande vantagem para você ser microempreendedor individual, por conta da liberdade econômica de você trabalhar.
Você pode trabalhar em outra empresa e a empresa não achar ruim, porque você tem um outro vínculo, desde que você não atrapalhe, né, o seu serviço naquela empresa, né? Mas você pode negociar com ela, tá bom, então a partir de agora, eu não vou trabalhar mais 8 horas, tá? Só vou trabalhar 4 horas, porque o meu serviço dá certo em 4 horas. Então você pode fazer isso com ele. Olha, eu vou fazer um contrato com você agora só 4 horas. E as outras 4 horas você vai para outra empresa. Então existe a liberdade econômica também. Existe uma desvantagem, né? Existe uma desvantagem de você perder os benefícios da CLT. Mas, por outro lado, você ganha uma liberdade econômica para trabalho. Que isso, na sua área, eu vejo muitas pessoas entrando como MEI por conta da liberdade econômica, e tem gente que passa a ganhar mais indo pela MEI, justamente porque ele consegue ter uma flexibilidade de fazer outros trabalhos. Tá? Por isso que eu te perguntei se é programação, tal. No seu caso é infra, tá? Montou a infra, terminou, cara? Ó, terminei, estou indo embora, porque o meu trabalho aqui eu já terminei. E você pode ir para outro lugar, fazer outro serviço, ganhar outro dinheiro, em vez de você estar amarrado ali 8 horas numa empresa trabalhando para ele. Existe a desvantagem de perder os benefícios da CLT, mas uma vantagem de ganhar liberdade econômica para trabalho. O MEI Maravilha. Perfeito. O MEI pode ter um nome fantasia? Pode sim. Aurélio, pode contratar aprendiz? Pode também. Só que, peraí, a menor aprendiz, não. Por que menor aprendiz não, né? O menor aprendiz, ele, dentro da CLT, tem um detalhe que diz que ele não pode trabalhar sozinho. Ou seja, ele não pode ter responsabilidade. Então, entendendo pela regra CLT, por exemplo, você tem só menor aprendiz na empresa. Não, você tem que ter funcionários e o menor aprendiz, que é só para ele ter ali um acompanhamento daquele serviço. Então, olhando por essa regrinha, eu creio que não existe a possibilidade de você contratar um menor aprendiz, até porque não vai ter ninguém ali. Vai ter o dono da empresa, mas não tem nenhum outro funcionário para ajudá-lo ali, né, a tocar o negócio. Voltando aqui, na abertura do MEI, o que eu faço para a abertura do MEI? Nós já vimos aqui vantagem, desvantagem do MEI, né? Vamos lá na abertura. Quem pode ser MEI? Quem não tem participação societária ou é titular em outra empresa. Então, se você tem outra empresa, tem que se desvincular. Você não consegue abrir um CNPJ se você tiver o seu CPF amarrado em uma outra empresa. Tá? Então, o primeiro passo é esse. E depois, tem que ser maior que 18 anos. Se tiver 16, tem que ser emancipado, né? Para poder fazer a abertura da empresa. Tanto é que quando você abre a empresa lá, ele pede a data de nascimento e aí ele vai perguntar se é emancipado ou não. Quais são os documentos necessários para a abertura dessa empresa? Os documentos necessários geralmente são os documentos, né, de CPF, o nome completo, o RG, data de nascimento, número do título de eleitor, a própria declaração de imposto de renda. Quem declarava imposto de renda nos anos anteriores tem que ter o número do recibo para poder fazer a abertura da MEI. Aí nós temos aqui também um endereço comercial e um endereço residencial, caso você tenha uma lojinha em outro local locado, né? Você necessariamente tinha que ter aqui o endereço residencial e comercial também, tá? Você posso colocar na minha casa? Pode, tá? Mas quem tem um localzinho alugado, é interessante colocar os dois endereços, um residencial e o outro comercial. Até porque, quando eu for falar lá de notas fiscais de serviços, tem uma exigência chata das prefeituras em relação à residência. Por exemplo, se você colocar a sua casa, que é o residencial, e ali for um local de residência, e a prefeitura não deixar você ter, por exemplo, o alvará de funcionamento, aí você acaba ficando bloqueado. Sendo que se você tivesse colocado no seu local, onde era lá
onde você alocou para prestar o seu serviço ou para vender, e lá for um local que aceita a abertura do alvará, então já era interessante você ter feito pelo comercial. Eu posso fazer essa alteração posteriormente, que inicialmente eu abri na minha casa e depois que eu aluguei um salãozinho para mim. Pode fazer uma alteração na MEI, tá bom? Você faz uma alteração na MEI e aí do endereço, tranquilo. Capital social. É interessante você ter mostrar ali o capital que você utilizou para abertura, tá? É preciso comprovar isso? Olha, não tem a comprovação, mas é interessante ter capital social, até porque quando você inicia algum negócio, você tem que ter um dinheiro ali para tocar o negócio da empresa, né? Escolher uma forma de atuação da empresa. Você tem que escolher ali se você vai ser prestador de serviço, vai ser vendedor. Lembrando que o MEI pode colocar até 10 atividades comerciais, tá? Até 10 atividades pode colocar lá para MEI. Toda a formalização do MEI, ela é feita pelo portal do MEI. Então, onde que é que faz essa formalização? Eu coloquei aqui, ó, o link. Depois eu passo esse link para vocês, tá? Que é o link para poder abrir as atividades empresariais do MEI. Vou colocar aqui no link para vocês, caso vocês queiram conhecer o portal do microempreendedor individual. Tomem cuidado, porque tem muito... quando você abre no Google, tem um monte de empresas que elas cobram para isso. Então, na hora que você faz o cadastro ali, ele até abre o MEI para você quando você coloca todos os seus dados. Mas ele fica com uma cobrança ali anual de taxas de manutenção, que eles chamam, de abertura. Então, vá pelo site seguro. E o site seguro tem essa cara aqui, ó, que é o portal do empreendedor do MEI. Esse é o portal seguro, tá? E aí, quando você entra aqui, você clica em página inicial. E quando você clica em página inicial, tá lá, microempreendedor individual, ou já sou, ou quero ser, né? E aí você se formaliza. Formalizando pelo MEI, ele vai pedir que você faça um cadastro na conta do Gov, no gov.br. Você vai fazer primeiro um cadastro aí, vai emitir para você uma senha e um login no cadastro do Gov. Depois desse cadastro é que ele te joga para a conta do MEI. Tem muita gente tentando abrir o MEI e faz o seguinte: faz essa conta, salva o login e acha que já tem a MEI. E na verdade não. Na verdade você só se cadastrou pelo Gov. Ainda não fez o processo de abertura da MEI. Qual que é o custo para ter uma MEI hoje? Hoje o custo ele é 0 para abertura, 0 para encerramento e para tocar os negócios. Mas o MEI ele conta com uma contribuição que ela é de R$ 53,25 para as empresas comerciais e industriais. Isso aqui eu peguei do próprio site do MEI, ó, esses valores, tá? Para quem é prestador de serviço, ele paga R$ 57,25. E para quem tiver as duas atividades, comércio e prestador de serviço, ou indústria e prestadora de serviço, ele pagará R$ 58,25 por mês. E isso é atualizado anualmente, tá? Todo ano é atualizado, porque ele se atualiza de acordo com o salário mínimo vigente. Então, todo ano ele é atualizado. Mas o valor é sempre isso, 50 e poucos. O ano passado era 55 esse valor máximo, se eu não me engano. E agora ele já é 58,25. Então, o aumento dele é um custo bem baixo que a MEI tem. Então, o MEI ele só conta com essa contribuição mensal, tá? O MEI só conta com a contribuição mensal, que todo mundo às vezes esquece de pagar essa contribuição e aí torna para ele depois prejudicial, né? Porque ele fica com uma dívida tributária. E essa dívida tributária, ela vem correndo, né? Correndo multa e juros. Eu vou dividir com vocês rapidinho uma tela, só para não ficar muito engessado nesse material aí. Eu vou abrir aqui o portal do MEI. Eu vou dividir com vocês a minha tela.
O MEI não precisa contratar uma contabilidade, né? Sendo MEI, acha necessário contratar uma contabilidade? Vamos lá. Maria Eduarda fez uma pergunta. Se é necessário, se é obrigatório, né? Não sei se era isso que ela queria perguntar. Vamos lá. Obrigatório não é, tá? O MEI não é obrigatório ter contabilidade. Você acha necessário? Como contador, eu acho necessário. E aí vem, né? Por que eu acho necessário contratar o serviço contábil? Porque, assim, muito microempreendedor individual, a maior parte deles não tem uma instrução financeira. E aí eu até indicaria para esses microempreendedores individual, por exemplo, uma palestra do professor Isaías, que é a palestra de educação financeira. Porque muita gente não tem essa educação financeira para tocar os seus negócios. E muita gente tem problema com essas burocracias. Às vezes o cara não tem um computador, às vezes o cara realmente não sabe nem manipular uma nota fiscal. Então eu entendo que ele ter um contador ou um técnico contábil, Maria Eduarda, e aí você é aluna da ETEC, então como aluna da ETEC, é interessante que o profissional técnico contábil ajude essas pessoas. Por exemplo, você não precisa ser contadora, mas você é uma técnica contábil. E o técnico contábil pode ajudar e cobrar, por exemplo, um serviço de assessoria para essa MEI, para ajudá-lo. Até, por exemplo, numa abertura, na hora dele fazer uma modificação na MEI dele, tudo isso pode ser feito pelo profissional técnico. Até você mesmo poderia cobrar um serviço para ajudar o MEI, abertura, encerramento, ou ajudar a MEI, por exemplo, na hora de adquirir uma nota fiscal. Então, é interessante que o MEI tenha uma ajuda para isso. Ou ele pode procurar no Sebrae, tá? Ele pode procurar no Sebrae, ou ele pode procurar um contador, que é o profissional da área, ou o técnico contábil também, que pode seguir aí ajudando. Samara. Pretendo ser MEI, muito em breve. Qual o meio mais seguro de fazer esse cadastro? Eu mandei aqui, Samara Bessa, mandei aqui o link do portal. Esse daí é o link, é seguro para fazer, tá? Então eu acho interessante você fazer por esse link aí, porque lá tem muita gente que às vezes cobra para fazer essa abertura e aí ele te joga para um outro site, que não é o site seguro. Quando você abre, fica aparecendo que é o site seguro, a cara dele, né? Com o símbolo ali, o brasão do MEI, do Simples Nacional. Mas é só você entrar no portal. Eu vou até colocar a cara do portal aí, porque aí fica fácil de vocês reconhecerem. Ô, Matheus. Oi. Deixa eu só interferir um pouquinho. Nessa fala que você acabou de dizer aí, uma orientação, assim, tomar bastante cuidado. O Sebrae, por exemplo, ele presta esse serviço gratuito para muitas pessoas, mas eu já vi algumas pessoas também serem orientadas somente para a abertura do CNPJ e não depois para as suas obrigações que você tem. Então, você precisa estar bastante atento a todas as obrigações que o MEI ele assume a partir do momento da abertura do seu CNPJ. Então, não basta você ter um CNPJ aberto, a partir desse momento, você assume uma responsabilidade de pagar os seus tributos, fazer uma declaração anual, fazer o alvará da prefeitura, como você comentou, e até nós estamos aí com a nossa ex-aluna Priscila, que fez uma pergunta aqui pelo WhatsApp da professora Luciana, que ela não está conseguindo falar aqui. Ela até perguntou assim, Matheus, eu tenho a minha casa, embaixo eu tenho um salão, esse salão ele é comercial, eu posso abrir nesse salão? Assim, você pode, mas, por exemplo, em Santana de Parnaíba, nós temos uma lei de zoneamento residencial que ele impossibilita você abrir alguns tipos de negócios em determinadas áreas. Por exemplo, ali no Colinas do Anhanguera, nós temos um cliente ali que nós estamos com uma dor de cabeça enorme para conseguir um alvará para ele, porque ele abriu uma funilaria ali naquela região e na rua que ele abriu ele não consegue alvará, porque tem uma lei de zoneamento da prefeitura que não permite que ele abra esse alvará, né? E é na casa dele, né? Ele saiu de um aluguel em São Paulo, agora nessa pandemia, para vir para essa região,
E ele até mudou antes de pesquisar se ia conseguir ou não, né? Então a gente está em uma briga maluca com a prefeitura para tentar conseguir esse alvará. Então, assim, você precisa levantar essas questões primeiro, porque senão depois você abre um CNPJ, aí você não paga a taxa mensal, né? Nós já pegamos muitas situações de pessoal que tem MEI há 4, 5 anos, e aí fala assim, ah, mas eu nunca fiz nada. Aí já tá aquele frio, né? Fala, você nunca fez nada como? Não, eu nunca usei, eu abri há 5 anos, mas nunca usei. Mas você pagou as taxas? Não, tem que pagar. Aí quando você vai levantar as pendências, ele tem lá 48, 60 parcelas de R$ 60, que mensalmente não é tão caro, mas quando se junta tantas parcelas, vira uma dívida alta para pagar, né? Então essas questões, assim, cuidado, porque às vezes existem plataformas gratuitas para abrir, mas não te dá essa consultoria. E até respondendo o que o Aurélio perguntou aí, né? A gente presta essas consultorias financeiras, essas orientações, Aurélio, a gente sempre faz para as pessoas que têm essa intenção de se formalizar como MEI. Tá bom? Só para colocar essa questão aí, Matheus. Pode seguir. Ok. Obrigado pela complementação. A gente já acaba esquecendo realmente os detalhes. E é verdade, o Isaías comentou aí, sim, lá no Sebrae, eles indicam como abrir e te dá também um monte de curso de empreendedorismo. Alavancagem de vendas, como você fazer com o seu negócio, mais aquele, vamos dizer assim, aquele charme para você poder tocar o negócio. Agora, essa parte burocrática, por exemplo, se você for até o Sebrae, para você correr atrás, por exemplo, de um alvará de funcionamento, você não consegue. Por quê? Porque aí você vai precisar de um profissional contábil para poder fazer isso daí. Então, existe sim a possibilidade do contador fazer os serviços para MEI. Embora lá na MEI, na legislação do MEI, tem um detalhe na legislação que ela fala que o contador tem que fazer a abertura gratuita, né? Só que, na verdade, que ele recebe a abertura gratuita. Só que, na verdade, essa abertura gratuita dele é as taxas. Mas essa orientação, ela é o profissional contábil que está aí para isso. Ele é uma empresa normal. E o profissional contábil é quem faz essa orientação para as demais burocracias que tem. Seguindo aqui, eu comentei com vocês que eu ia dividir um pouco a tela para vocês verem aqui o portal do MEI. Eu achei que eu ia falar muito rápido, mas as minhas horas já se foram, né? Então, estou dividindo com vocês a minha tela. E aqui tem, por exemplo, quero me formalizar. Essa daqui é a tela original. Quando você clica em se formalizar, ele pede para você se formalizar aqui. Ó. Então, só tomem cuidado, porque esse é o site seguro. Tá bom? Tem muitos sites lá que aparecem, mas esse daqui é o site seguro. Deixa eu voltar aqui numa tela anterior. Cadê? Portal. Quando você quer se formalizar e quando você for fazer os serviços do MEI, tem ali, ó, já sou. Quando você quiser fazer a declaração do imposto de renda, ou pagar a contribuição mensal, débito automático, passar isso para débito automático, fazer o pagamento dos boletos da MEI, você pode entrar por esse site, tá vendo? E o site vai pedir o seu CNPJ, você coloca o CNPJ da pessoa, e coloca em continuar, ele vai aparecer ali para você poder emitir a sua guia de pagamento. Então, aqui dentro da MEI, ele tem vários linkzinhos para você dar continuidade quando você é MEI e quando você quer fazer essa abertura da MEI. Vou dividir aqui também um outro material para a gente dar alguns assuntos diferenciados. Nota fiscal. Essa parte aqui nós já falamos das vantagens e desvantagens. Da parte da abertura, também falamos da parte de abertura. Nota fiscal. O MEI está dispensado da emissão de notas fiscais de vendas de mercadorias.
tá? Mas é possível fazer o pedido dessas notas fiscais. Então, o MEI ele pode também emitir notas fiscais. Aí vem novamente o que o professor Isaías pontuou. O contador é quem vai ajudar ele nesse detalhe. Eu quero emitir nota fiscal eletrônica. Ele vai ter que possuir certificado digital, ele vai ter que possuir senha no estado para ter a inscrição estadual. Fazendo a inscrição estadual, pedir ali uma autorização para emissão de notas fiscais e também está sendo orientado de como é que ele vai emitir essas notas fiscais. Então, existe todo um trabalho depois também. Então, o MEI ele é simplificado para quem não emite a nota. Mas para quem emite a nota, é interessante ter um auxílio contábil, do técnico contábil, para poder fazer andamento dos seus negócios. Então, o MEI, mesmo sendo desobrigado de emitir a nota fiscal, ele pode sim obter nota fiscal eletrônica. Então, o MEI não pode ter nota fiscal eletrônica. Pode sim, ele é uma empresa normal, tá? Então, ele pode ter a opção de ter a nota fiscal. E aí, qual o tipo de notas que ele pode? Nota fiscal eletrônica, ele pode ter uma nota fiscal de consumidor. Ainda existe o impresso para as notas fiscais para o MEI, mas não é recomendável, pessoal, porque são pouquíssimas gráficas. Aqui em Cajamar só tem uma única gráfica que emite nota fiscal impressa para o MEI, para você ter uma ideia. Então, o MEI ainda pode ser feito com nota fiscal impressa. Ele pode ter o conhecimento de transporte eletrônico, porque o MEI pode fazer lá o CTE, que é para quem faz transporte, quem faz frete, pode fazer essa abertura do CTE, que é o conhecimento de transporte eletrônico. É o mesmo sisteminha de nota fiscal eletrônica, porém, para prestação de serviço de fretes. Nota fiscal de prestação de serviço. Nota fiscal de prestação de serviço também existe todo um documento que você precisa levar na prefeitura. Primeiro, você tem que pedir na prefeitura a inscrição municipal. Feito essa inscrição municipal na prefeitura, você também poderá solicitar para a prefeitura depois uma senha para emissão de notas fiscais. E tem todo um documento que precisa ser separado. O documento precisa ser em Cajamar. Em Cajamar, por exemplo, tem que ter lá a assinatura do computador para poder ter esse documento. Então, por aí você vê que existe também o trabalho do profissional contábil para as empresas do meio. Aqui na Prefeitura de Santana do Parnaíba, como o Isaías comentou, tem que tomar cuidado de onde é que você vai abrir essa empresa. Tivemos um probleminha também com a empresa do MEI, ali em São Paulo, em Perus. Era um lugar residencial e colocamos como fabricação de esquadrias. E aí o que acontece? A prefeitura não liberou a Prefeitura de São Paulo para prestação de serviço, porque ele fala que o local era residencial e vai gerar resíduo, é uma indústria. Não, mas é um pequeno fabricante, mas mesmo assim, a atividade, a Jusesp, e junto com a prefeitura, bloqueou. Mas quando você coloca ele, por exemplo, só como um prestador de serviço, ele já autoriza. Porque ele entende que o cara não vai precisar de um local físico, que o cara não vai gerar ali uma industrialização no local residencial, tá? Débora está perguntando, vendedor ambulante, manicure, diarista, marceneiro, são profissões que são legalizadas pelo MEI? Eu achei interessante a pergunta da Débora, e eu costumo dizer que o MEI ele tem característica de pessoa física e característica de pessoa jurídica ao mesmo tempo. Porque quando você vai abrir a MEI no portal do MEI, ele aparece, por exemplo, como marceneiro. Aí você clica, coloca como marceneiro, mas quando você vai lá no CNPJ dele, aparece como fabricação de móveis. Aí é que está a situação. Ele tem essa característica de pessoa física, de profissional. Ele é para ser o marceneiro, que sozinho fabrica ali o seu produto, fabrica o seu móvel, né, que podendo contratar até um funcionário. Mas ele não é uma grande marcenaria, mas ele vai se enquadrar dentro, por exemplo, de uma prefeitura, ele se enquadra em todas as normas de uma marcenaria comum, obviamente.
Porque aí tem a questão do alvará da prefeitura. Por exemplo, o marceneiro, ele tem que ter bombeiro, ele tem que ter o alvará de licenciamento, ele tem que a parte, perdão, bombeiro não, né? Ele tem que ter ali a licença do bombeiro, ele tem que ter o alvará de funcionamento. Por quê? Porque o local vai exigir. Ele tem maquinário, ele tem ali fiação bifásica ou trifásica, que possa ser que dê problema para ele futuramente. Então, ele precisa do licenciamento do bombeiro, ele precisa do licenciamento da prefeitura, ele precisa ter a CLI, que é o licenciamento integrado, que é feito pela contabilidade, pelo profissional contábil, para ele poder liberar. E aí, Débora, essas atividades é a que mais se enquadra dentro do MEI. O Isaías colocou aí no coisa do portal do MEI, né? É o que mais se enquadra nessas atividades. Manicure, diarista, ambulante, o cara que vende hot dog num carrinho, o cara que vende lá o quebra-queixo na rua, ele consegue sim abrir uma MEI para ele. Quando ocorre esse bloqueio por parte da prefeitura, você terá que optar por recursos judiciários? Olha, recursos judiciários, eu creio que não. Mas essa atividade, ela irá precisar de um detalhe da contabilidade, que é a CLI para poder exercer. Ou, por exemplo, mudar o local. O local é quem está impedindo ele a atividade. A atividade, ele não está impedido de fazer atividade. O que está sendo impedido é o local, porque aquele determinado local, tá? Ele não pode ter a sequência para aquele tipo de empresa. O Isaías está puxando minha orelha aqui, porque já deu a hora. Pessoal, já são 1h08. Os assuntos do MEI, eles são bastante complexos. Eu vou fazer o seguinte, Isaías, eu sei que eu preciso finalizar, mas deixa eu só responder, então, as perguntas de quem está aí perguntando para mim. Então, o MEI pode ter nota fiscal, sim, pode ter certificado digital, tá bom? Para quem é MEI, vai possuir alvará na prefeitura para poder exercer as suas atividades. Tem alguém aí perguntando, né, se vai bloquear. Nesse caso, é o local que está bloqueado para exercer a atividade, e não a atividade que está bloqueada, tá? Então, é só ele trocar o local, arrumar um local que possa estar apto para ele trabalhar. André Moura. Sem a emissão da NFE, será possível identificar que o MEI faturou mais que 81 mil no ano? O André, geralmente quem faz essas perguntas é o André Vaz. Você, eu acho até meio estranho me perguntar isso. Mas sim, não tem como o governo verificar esse tipo de situação. Por exemplo, quem vende com dinheiro, só no dinheiro ali, cara, não tem como o governo ver se você manipulou isso só em dinheiro. Então, realmente, muita empresa do MEI passa dos seus 81 mil no ano, porque ele não tem como comprovar com o governo, tá? Mas ele tem que tomar cuidado com as compras de notas. Aí vem a teoria contábil, né? Para todo débito, crédito de igual valor. Se você comprou 81 mil no ano, entende-se que você faturou bem mais. Então, tem que tomar cuidado com esse equilíbrio na hora que você demonstra as notas fiscais de compras. Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas não, André, não existe a possibilidade dele verificar isso. Até porque se você vendeu em dinheiro, uma dica importante para quem está no meio, abra conta de pessoa jurídica. Se você tramita tudo pela sua conta de pessoa física, é interessante que você tenha movimentação na conta jurídica. Abra uma conta de pessoa jurídica para movimentar os ganhos recebidos pelo MEI. Até para você ter um score na empresa, até para você ter uma movimentação bancária de pessoa jurídica. Então, como dica para o MEI, abra uma conta de pessoa jurídica e não deixe ficar rolando na sua conta de pessoa física. Maquininha de cartão também. Ponha no nome da pessoa jurídica, da MEI. Não deixe na conta de pessoa física. Tá? É muito interessante isso, deixar na conta de pessoa física. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar pelo chat ou quer falar pelo áudio mesmo? Alguém tem alguma pergunta? Senão o Isaías
puxa minha orelha aqui. Bom, acho que já que ninguém está falando nada aí, Matheus, vamos fazer o seguinte, deixa o seu e-mail institucional no chat, e aí para o pessoal, se tiver alguma dúvida, mandar para você, a gente pode combinar assim? Pode sim, Matheus. Porque daí a gente não estende muito, né? Senão o pessoal acredita que já está a fim de almoçar, e já são 13h12 agora. E a gente encerra e fica aberto para se tiverem alguma pergunta, ou até mesmo aqui no chat dessa reunião, se vocês mandarem também, a gente tem acesso. Mas aí, se você puder deixar o seu e-mail institucional, o pessoal manda perguntas por lá. Tá, deixei aqui. Professor, licença. Tem gente que não está conseguindo ter acesso ao chat. Você pode deixar o seu e-mail. Você pode falar o seu e-mail para a gente mandar mensagem? Pode sim. É Matheus sem H. É Matheus sem H, tá? Ponto Santos 141, numérico, tá? 141 @etec.sp.gov.br. Eu vou repetir. Matheus sem o H, Matheus.santos 141 @etec.sp.gov.br. Pessoal, eu acho que 1 horinha eu achei que ia ser muito. E, na verdade, 1 horinha foi pouco, porque assim tem bastante assunto. E como vocês são do curso de contabilidade, o pessoal tem bastante dúvida técnica, né? Quem é do curso de contabilidade. Então, eu agradeço a vocês aí pela compreensão. Agradeço aí a todos que participaram aí, tá bom? Isaías, muito obrigado por ter me convidado para fazer a palestra. Aos alunos que são meus alunos aí, muito obrigado aí por despender desse sábado para me ouvir mais uma vez, porque já nos vê a semana inteira e tá aí. E aos convidados também que vieram. Muito obrigado aí por relembrar a ETEC. Inclusive, eu coloquei um aqui que era uma funcionária de um ex-cliente da gente, uma ex-funcionária de um cliente da gente, que também está participando aqui. Tá? O pessoalzinho aí de fora, da outra ETEC também que eu convidei. Então, eu agradeço aí a todos aí que participaram. Obrigado você, Matheus. Fabiana, tudo bem? Apareceu na tela ali. Obrigado por ter nos atendido. Assim a gente cumpre nosso segundo sábado letivo, né? O próximo eu olhei no calendário, é só dia 25 de julho. Então agora a gente, pelo menos de sábado, tem um descansinho aí, né? E aí a gente finaliza aí nossa missão cumprida, diretor. É contigo aí para finalizar. Obrigado. Saudades, Matheus. Bom sábado para todos. E olha, vou querer, a hora que voltar presencial, assistir todas as aulas, hein? Show de bola. Parabéns, gente. Você viu que o formato online é bom para assistir várias, né? Foi muito bom mesmo. Parabéns, Matheus. Parabéns aí, Isaías. Foi top. Obrigado. O bom é que você não precisa nem sair de uma sala para outra, Matheus. Você vai só saindo de uma turma para outra. Dá para assistir uma no celular e outra no computador. Bacana, parabéns, viu? Um ótimo sábado para você. Parabéns mesmo. Obrigado, gente. Bom descanso. Obrigado, Débora. Abraço, Isabel, Emílio, Fátima, os alunos que estão aí com a gente. Tem o pessoal da ETEC de Morato que participou também. Obrigado. Já mandaram mensagem aqui no chat do Teams. Obrigado. Bom descanso para vocês. Obrigado, Isaías. Valeu. Abraço. Valeu, mestre. Tchau, Emílio. Estou aqui também, Isaías. Estou olhando as fotinhas aqui, as fotos apareceram. Ó, tá aparecendo o Anderson, a Fátima, a Débora, aqui é muita gente aqui. Grande abraço. Gente,